Alô, gente, vamos dar continuidade para o nosso seminário e vamos ouvir agora a fala do professor Vanderlei. Eu estou esperando um pouquinho para todo mundo se acomodar, sentar. Muita gente me pediu para esperar um pouquinho que já volta. E eu acho que é bem importante agora a gente encerrar esse evento com essa fala importante do professor Vanderlei. E eu gostaria de, como ex-professora, não sei se é ex, né? A gente só se aposenta, ainda é professora dessa casa. Eu trabalhei 28 anos aqui, de modo que, para mim, hoje é um dia muitíssimo importante, que eu consegui fazer um evento do Despatologiza neste lugar em que eu passei toda a minha vida profissional praticamente, né? Em que eu trabalhei aqui só 28 anos. E eu estou muito emocionada, eu estou muito contente de estar aqui e desse evento ter tido essa repercussão. Eu quero agradecer muito a presença de todos e dizer que a nossa luta é uma luta enorme. Cheguem-se, se aproximem do Despatologiza, vamos trabalhar junto, que é uma luta forte, mas ela traz muita alegria quando a gente consegue algumas coisas, como nós conseguimos nesses últimos 2 anos. Então, eu estou muito feliz e vou completar chamando o Vanderlei para a mesa. Vanderlei, um professor que já foi nosso pró-reitor e meu grande amigo, que é mais importante. Bom, eu queria, antes de mais nada, agradecer ao Despatologiza e fundamentalmente para minha amiga Cida Moisés, tá? E para minha amante Cecília. Tá? Nós temos um caso antigo, tá? Que a Cida já sabe e tudo bem, né? Tá? Pelo convite para estar aqui, eu dificilmente aceito convites para falar, particularmente não aceito mais convites em ambiente universitário. Tá? E, então, como está no espaço de uma universidade que foi a minha, dentro do qual eu não entro há mais de 5 anos, a não ser para ir ao banco. É bom estar aqui, mas principalmente é bom estar aqui pelo Despatologiza. Ok? E elas me pediram que eu falasse, quando me cantaram para aceitar, porque passou por um processo de cantada, tá? Que eu falasse sobre um tema que é título de um artigo meu bastante antigo, que se chama, tá, A Desigualdade Deforma e a Diferença Identifica, ou vice-versa. Mas eu mudei e vou falar outra coisa, tá ok? Vou falar sobre desigualdades e diferenças, mas eu vou falar sobre a esclerose da sensibilidade. Okay? E eu começo com uma citação do Bárcena. Eu vou ter que traduzir, tá? Então a humanidade é feita não só de nós mesmos, os contemporâneos, mas também dos que se foram e dos que virão. Então, pensar em humanizar o mundo, ou pensar em humanizar nossas práticas sociais, incluída a educação, exige o tríplice trabalho de cuidar, a partir de uma memória exemplar dos que foram e não continuaram, dos que são e seguem maltratados, e dos que virão, talvez, a um mundo muito pior do que aquele que nós mesmos herdamos. Vivemos num mundo que vem produzindo e globalizando a miséria. Não que no passado a miséria não existisse. Ela passou a ser presença nos grupos humanos desde que as sobras dos produtos da coleta, da caça, da pesca e depois da agricultura sofreram uma apropriação por aqueles que, encarregados pelos grupos,
tinham a obrigação de guardar estas sobras para o tempo que viria e que poderia ser de escassez. Não há uma dignidade humana que preceda o homem. Fizemo-nos humanos pela consciência de existir em um passado, um presente e um futuro. E continuamos o processo de humanização na busca constante de uma melhor forma de viver nestes 3 tempos. Destes 3 é o futuro que demandou uma organização social. Como são o passado e o futuro que fornecem ao presente as orientações para a vida, em que os eventos no presente ocorrem e os acontecimentos emergem no interior mesmo das práticas cotidianas, aqui eu estou querendo fazer uma distinção entre evento e acontecimento, ok? O evento está na ordem da rotina, e qualquer evento pode se tornar um acontecimento para alguém. Tá? Enquanto que o evento é da ordem da sequência, o acontecimento é aquilo que nos afeta e por isso mesmo ele contém um valor moral, um valor ético e um valor individual. Uma mesma aula pode ser um evento para um aluno e ser, no entanto, para outro um acontecimento. Nós criamos e recriamos, em relação ao passado, os sentidos do que foi, por isso o passado perdura como presente, e elaboramos os horizontes de possibilidades do que poderá vir a ser. E como cada grupo humano, cada sociedade, fez percursos distintos nessas interpretações do que passou, e nas suas visualizações que apontam o porvir, construímos uma humanidade comum e, ao mesmo tempo, diferenciada. A riqueza da nossa história está na diferença. A riqueza do presente está na diferença. Mas os processos resultantes das apropriações e suas acumulações produziu um efeito distinto daquele da diferença. Houve um eclipse do sentimento de pertença a uma mesma humanidade. O roubo do que era comum construiu a desigualdade. Lembremos apenas de existências e permanências de sociedades de castas, dos regimes escravocratas, da insistência e permanência de uma sociedade de classes. Em construções sociais baseadas na apropriação dos bens coletivos, somos desiguais socialmente, embora pertençamos todos à mesma história de nossos grupos, onde nos fazemos humanos. É por isso que a desigualdade deforma, porque ideologicamente é também apresentada como se fora diferença. Obviamente, restritos às condições econômicas mais adversas, as populações, no interior de uma mesma sociedade, constroem modos de vida de sobrevivências, culturas da pobreza que, num passe de mágica do pensamento conservador, se tornam diferenças a serem respeitadas, esquecendo-se a origem do processo social que humilha e escraviza estas populações e as obrigaram a encontrar formas de viver e de se compreender diversas daquela dos privilegiados pelo regime de apropriação. Conto aqui uma historinha. Estávamos eu e meu irmão mais novo conversando e recordando a infância, os tempos de antes, e meu irmão sempre gostou de pudim de pão dormido. Tá? Eu nunca gostei muito, era o que tinha para comer, eu comia, mas nunca gostei muito. Mas meu irmão era apaixonado por, e ambos estávamos presentes, a mãe estava presente, fomos a minha mãe, que hoje é centenária, e na época era jovem, tinha uns 98 anos por aí, tá? E falamos do pudim de pão dela. O meu irmão, na verdade, dando uma cantada para ela fazer um pudim de pão. Tá? E ela olhou para nós assim, naquele tempo eu tinha uma enxurrada de filhos para sustentar. Imagina que eu vou fazer
pudim de pão hoje, eu só faço de leite condensado. Tá? Quer dizer, mesmo a construção da alimentação, tá, ok? Tem constrições que vêm, tá, dessa apropriação. Mas esta apropriação que produz a desigualdade, tá, sobre ela se constrói um esquecimento fundante. E sobre este esquecimento, outros foram acrescidos, de modo que vivemos numa sociedade sem memória. A memória, que demanda o silêncio da compreensão, deslocou-se vagarosamente do homem para os artefatos. Platão reclamou um dia que a escrita acabaria com a memória. No entanto, foi precisamente a escrita que permitiu a permanência de um passado que podemos recuperar para o ressignificar. Hoje, a memória não precisa ser exercitada e deslocou-se para fora do corpo, para fora do próprio organismo humano. Aliás, é interessante se ler o Polegarzinha do Michel Serret. Tá? Eu discordo do otimismo dele, obviamente. O efeito que a escrita não produziu, porque a consulta ao escrito demanda sempre uma memória de leitura, hoje é possível, sim, um esquecimento, porque a memória está ao alcance de qualquer clique no celular. Carregamos a memória no bolso, não mais dentro de nós. E isto poderia nos libertar para ocuparmos nossas potencialidades cerebrais em processos interpretativos das informações a que temos acesso. Eu percebi, por exemplo, embora tenha chegado só à tarde, a quantidade de fotografia que se tirava, tá, dos slides aqui. Hoje, eu vejo como eu sou antigo, slide do PowerPoint, tá, ok? Eu nunca usei nem slide nem PowerPoint. Eu invejo a Cida que nem sei. Tá. Não só pelo PowerPoint, você sabe disso. Aqui do meu lado está a razão real. Tá. Mas eu vou te deixar vermelho um dia, né? Veja o quanto nós confiamos na tecnologia. Que em lugar de olharmos, mesmo nós que estamos aqui, tá, olharmos para a projeção e pensarmos nela, tornando-a para nós um acontecimento, nós fotografamos. Ela estará disponível ao nosso clique. Ok? No entanto, mais uma vez, essa liberdade de pensarmos nos processos de interpretação, aplicarmos a nossa inteligência nisso, ela nos é afanada, tanto pelo esquecimento da desigualdade, quanto por um projeto de uniformidade espelhado paradoxalmente nos modos de funcionamento das máquinas que um dia nós, homens, inventamos. O projeto de uniformidade vem ditando historicamente a destruição da diferença. Se num passado não tão distante, os diferentes em suas crenças e compreensões de vida eram considerados, de um e de outro lado, de infiéis. Há um belíssimo livro sobre o conflito entre o Islã, tá, e a cristandade, tá, do historiador Vercroft. Hoje, aqueles que projetam mundos diferentes são apontados como retrógrados, que é o que o mercado diz de nós. E os fundamentalismos religiosos de lado a lado, produzem seus terroristas, levando a doutrina Bush, seguida por Obama e recrudescida por Trump. O mundo é um palco de guerra. Há um belo livro sobre isso, se chama Guerras Sujas do Scarril, do Jeremy Scarril. Esta guerra, o mundo como um palco de guerra, só tem uma finitude, que é a finitude do próprio planeta. Agora cá, mais próximos de nós mesmos, a intolerância fundamentalista neopentecostal oferece a traficantes o perdão pelos seus pecados,
desde que destruam os sagrados terreiros de Umbanda e Candomblé, que é o que está acontecendo hoje no Rio de Janeiro e na Bahia. A finalidade deste processo destrutivo é, enfim, muito clara: limitar o alcance do pensamento e estreitar o raio de ação da mente. Mas se isso se faz no marco de uma cultura eletrônica e de uma sociedade informatizada, convencida como está de que os humanos pensamos como as inteligentes máquinas que um dia construímos, além disso, este projeto, além de destrutivo, é estúpido e paradoxal. Recuperar a diferença implica em recuperar a capacidade humana de se deixar afetar, já que o que nos faz humanos não é tanto nossa racionalidade, mas a capacidade para nos deixarmos afetar na vida afetiva pelos outros. Os outros do mundo contemporâneo estão cada vez mais distantes pela proximidade falsa trazida pelos 2 polegares que digitam curtas mensagens no WhatsApp. Nestas máquinas, lê-se muito e não se lê nada, porque o apanágio da sociedade uniforme é o da velocidade. Mesmo vídeos, já que estes retornam uma nova oralidade, escapam por essa superficialidade veloz. Mensagens mais longas do que os 5 ou 6 minutos de um mesmo sujeito falante raramente são escutadas até o fim. É preciso abrir outra janela, outro site, outra mensagem, acumulando cada um de informações com baixíssimo nível de reflexão. Por exemplo, o canal O Mundo Segundo Ana Roxo tem 12 minutos, a média de visualização é de 5 minutos. Quer dizer, ninguém fica até o fim. Tá? E a superficialidade desvela ignorâncias tamanhas que bem recentemente em nossas redes sociais, afoitos políticos recém-chegados à discussão social, defendiam que o nazismo é de esquerda, porque o nome do partido era Nacional Socialista. A literalidade atribuída à expressão socialista, fixando-a nos sentidos duvidosos do presente, demonstra que cada vez mais uma deshistoricização generalizada nos atacou como um vírus. Os pequenos relatos que cabem na mensagem do WhatsApp substituíram o vazio deixado pelas grandes utopias, pelos grandes relatos. A amnésia estabeleceu-se como virtude, como potência capaz de suplantar qualquer pensamento histórico relevante. O escritor húngaro, Prêmio Nobel de 2002, o Irving Kertész, refletindo diante de um não que deu como resposta a quem lhe perguntou se tinha filhos, escreve um livro em que deixa correr o fluxo de consciência, ao mesmo tempo dialogando com uma criança não nascida, seu filho ou sua filha, e refletindo sobre as possibilidades de vida depois de Auschwitz. Num suposto encontro de sobreviventes, cada um dizendo o campo de concentração de que renasceram, quando Auschwitz é citado, imediatamente se afirma que ele não tem explicação. Escreve o autor, cito: "Parem com isso. Eu poderia ter dito que não há explicação para Auschwitz, que Auschwitz seria um produto das forças irracionais não apreensíveis pela razão, pois para o mal há sempre uma explicação racional. Pode ser que o próprio Satanás, como Iago, seja irracional, mas suas criaturas certamente são seres racionais. Todas as suas ações deixam-se derivar como uma fórmula matemática, derivadas de algum interesse, da ganância, da preguiça, da cobiça de prazer e de poder,
da covardia, da satisfação de um ou outro instinto e, se de nada disso além disso, então de algum delírio da paranoia, da doença maníaco-depressiva, da piromania, do sadismo, do assassinato compulsivo, do masoquismo ou da megalomania demiúrgica e outras megalomanias, da necrofilia, de alguma entre as tantas perversidades que conheço, ou talvez de todas ao mesmo tempo. Porém, Auschwitz é explicável. Eu poderia ter dito: tenho agora bastante atenção, pois realmente o irracional neste mundo, eu acrescento, o efetivamente inexplicável não é o mal. Ao contrário, é o bem. Tá? O bem se torna inexplicável num mundo em que predomina o esquecimento do que funda a desigualdade e o desejo, o que funda o desejo de apagar as diferenças, incluindo aquelas que a natureza produz, pois não foram assassinados somente judeus na Alemanha nazista, mas todos os doentes mentais e todos os deficientes físicos, para construir uma uniformidade modelada por uma raça ou etnia. Os passados e ressurgidos nazi-fascismos, por uma cultura econômica e modo de vida, os impérios do passado e o império norte-americano do presente, tudo à custa da riqueza histórica produzida ao longo do processo de humanização do homem. Lutar contra as desigualdades é da dignidade humana, porque assim estaríamos lutando contra o esquecimento fundante que permite hoje apontar para o uniforme único com que nos querem vestir. O corpo, com investimentos masculinos nos músculos e nos corpos femininos a anorexia. O pensamento pela defesa do que só há uma saída para a sociedade, produzindo o pensamento único pelo mágico ser denominado mercado. Os sentimentos banalizados com que se apaga o que há de humano em nós, em troca do prazer rápido e do consumo do outro. Para compreender as diferenças, desde as culturais de sociedades diferentes até as diferenças individuais dentro de uma mesma sociedade, tá? Precisamos recuperar o silêncio da compreensão da vida. Porque a modernidade só conhece um tipo de silêncio, o da parada brusca das máquinas e da tecnologia. O totalitarismo da informação e da comunicação social tem impedido a emergência da interioridade, onde moram os sentimentos que a todo custo precisam ser exorcizados pelo excesso de comunicação e do consumo, inclusive dentro das salas de aula, de modo que se produza uma esclerose dos sentimentos que anestesia a possibilidade de sermos afetados pela diferença enriquecedora e pela desigualdade deformadora. Conto uma historinha. Quando estava dando aula em Siegen, na Alemanha, num encontro de professores e amigos, tá? Eu perguntei como é que vocês, que alguns deles eram crianças na época do nazismo, como é que o povo alemão se deixou levar e não percebeu o que estava acontecendo? E eu recebi uma resposta que me envergonhou. Tá? Um colega professor me diz o seguinte: como é que vocês conseguem, brasileiros, passar pela rua e ver pessoas morando na rua e pedindo esmola? Vocês naturalizaram a miséria. Nós naturalizamos o nazismo. A atitude é a mesma. Para escapar disso, ou isto,
nos exige um esforço hercúleo de revisitar e ressignificar o passado e o presente, porque um passado e um presente não modificados em seus sentidos mais profundos manufaturam um futuro que repete o mesmo que tão custosamente estamos tentando enxergar. Sei que tudo isso poderia ter sido dito de outra forma. Tudo isso poderia ter sido escrito de outra maneira, mais equilibrada, mais cautelosa e, digo, talvez mais amável. Porém, é de se recear que eu só possa descrever tudo com uma pena manca, como se alguém sempre a repelisse quando ela se dispõe a escrever certas palavras. Assim, minha mão finalmente escreve outras palavras em seu lugar, palavras das quais simplesmente nunca se dá uma apresentação amável, arredondada. Talvez esta minha impossibilidade simplesmente é porque posso recear que também em mim já não haja mais amor. Obrigado. Eu já não consigo mais fazer textos longos, né? Então... Depois dessa fala, a gente fica sem fala, né? Bem, eu acho que... Eu acho que quem quiser se manifestar pode levantar, pode falar. A gente não vai fazer por escrito. A palavra está aberta. Quem quiser conversar com o Vanderlei, quem quiser se posicionar alguma coisa, estejam à vontade. Difícil, né? Não tenho o que falar. É. Não. Ah, está pensando ainda? Vocês querem mais tempo para pensar? Foi pesada, sim. Ela está perguntando se foi muito pesada. Eu acho que não, acho que foi redonda, mas fez a gente pensar bastante. Eu também acho. O que mais me assusta nesse momento é o nazifascismo recrudescido no país. Isso é o que mais me assusta. Tá? Quer dizer... Eu acho que o que assusta parece que é essa coisa parada, parece todo mundo concordar, com medo, e não acontece nada, acontecem as coisas mais malucas, e ninguém, não existe, não tem eco, né? Fazem coisas absurdas, e parece que todo mundo está inerte. Não sei, isso me assusta muito. Eu não acho que as pessoas estejam ineptas. Eu acho que estão acontecendo coisas. Por exemplo, esse evento. Isso é verdade. Ok? Por exemplo, a gente recuperar aqui que amanhã será outro dia. Tá? Os cantos nossos da época da ditadura. Que estão voltando. Com novos significados no presente. Em que estamos vivendo o que estamos vivendo. Mas eu acho que está havendo uma reação. Veja, por exemplo, até nas pesquisas da impoluta Folha de São Paulo, a golpista, tá? O Dória, que é o candidato à direita à presidência da República, que não é o Bolsonaro, é o Dória, tá caindo, eles têm que dizer.
É muito bom saber que as periferias de São Paulo, que votaram no Dória, estão insatisfeitas. É muito bom saber disso. Quer dizer, eu acho que está havendo alguma coisa assim. Talvez os nossos ouvidos não estejam preparados para ouvir isso, ok? Eu fiquei pensando assim que por que eu fico tão amarrada e assim amarrada, muito grudada, muito intensificada assim com essa ideia dos processos de produção, de subjetivação enfraquecedores, do fascismo em nós, né? E é engraçado porque eu tenho que fazer uma observação que, assim, se alguém me colocar ao lado de certas pessoas, dentre elas o ilegítimo, dentre elas o Bolsonaro, dentre elas meu reitor, eu olho e eu falo, isso não tem nada a ver comigo, certo? Eu me diferencio muito bem e eu sei exatamente que o que eu mais gostaria era de tirar essa pessoa e colocar outra no lugar. Ao mesmo tempo, o que eu fico pensando é que, assim, como assim, em 2013, não, acho que foi 2014 ou 15, eu recebi um abono na universidade. Todos os funcionários e professores receberam um abono. R$3.000. Em dezembro. 4 meses depois, foi deflagrada a crise da universidade, que não deve ter sido por conta dos R$3.000 que eu recebi. Mas quando eu recebi, eu fiquei alienadamente feliz. Falei, gente, o negócio está indo bem. Está tendo abono. Eu queria fazer essa observação, que eu acho que é a nossa responsabilidade nisso, porque é onde eu posso agir. Eu não posso agir no que essas pessoas estão... Né? Ninguém me escuta lá. Esse negócio de afetar, Bolsonaro não afeto. Né? Agora, muita gente eu afeto, e a minha responsabilidade nisso. E lembrei de um outro exemplo, que é uma colega que durante muito tempo fez um trabalho de supervisão na saúde, e ela falou, gente, um problema grave que aconteceu aqui é que no ano de 1990, a gente teve a declaração do Estatuto da Criança e do Adolescente, e nós comemoramos em 91, 92, 93, 94, 95. A gente permaneceu comemorando muito tempo. Tinha que ter uma comemoração à noite, e no dia seguinte a gente tinha que ter certeza da encrenca que ia acontecer. Como assim? Um jovem em liberdade assistida na escola. Naquela escola que nunca tinha tido alguém em liberdade assistida. A encrenca ia começar a ser produzida já. Então eu fiquei pensando isso, que nada pode ser mais ou menos. Nada pode ser mais ou menos. Ou é muito bom, ou a gente perdeu. Uma aula não pode ser mais ou menos, uma fala não pode ser mais ou menos, né? Então eu estou pensando um pouco nisso, assim, de como é que momento é esse que exige uma diferenciação num movimento que a gente tem vindo de colocar, olha, tem algo nessa estrutura que a gente inventou que produz isso, não apenas, o que não é pouco, por conta da questão econômica e da apropriação e da desigualdade, mas de um certo esfriamento, né? A última vez que eu me encontrei com o Jorge Larousse, a nossa discussão foi em que momento nós perdemos a batalha ideológica. Nós fomos hegemônicos na área da educação, mas são nossos alunos que estão dando dinheiro ao MBL. Em que momento nós perdemos? Tá? E uma das discussões, uma questão que eu levantei para o Jorge, é que talvez a gente não escutou os que estavam em silêncio dentro da sala. A gente escutou os falantes que nos eram próximos. E os que estavam em silêncio passaram por nós sem que nada lhes tivesse acontecido da nossa presença.
do nosso trabalho pedagógico, das nossas práticas, etc. Quer dizer, aí, tá, alguma coisa que faz com que a gente, no sentido que a Adriana está levantando, que é pensar, sim, há um sistema, foi o que eu falei aqui, tá, que faz com que nós sejamos assim. Tá? Eu lia há pouco tempo uma grande reportagem, na verdade, história, de um jornalista polonês, Ryszard Kapuscinski, parece, não sei bem como pronuncia. Ele escreveu um livro que chama Imperium, sobre a Rússia, e o último agora era sobre a Etiópia. Tá? E o reinado de Elia primeiro. E há uma passagem muito interessante, que joga com o inverso dos 3.000 reais. Duas coisas nos imobilizam. Ok? Você é forte ao dizer isso? A felicidade. Quando estamos felizes, o nosso trabalho cai. Ok? Não estou falando aqui da felicidade dos homens tristes, ok? De Spinoza, tá? Mas estou falando num certo egoísmo que a felicidade produz em nós. E de outro lado, foi isso que me lembrou o livro do jornalista, a passagem em que um nobre diz: manter a província do norte com fome é uma garantia, porque o homem com fome só pensa no dia de hoje, na sobrevivência. E o homem com fome não tem projetos. Tá? Penso que os 2 milhões a menos de inscritos, tá, no Enem Sisu deste ano, uma redução em 2 milhões. Tá? Penso que a redução de uma enormidade de famílias, não me lembro quantos, que perderam o Bolsa Família, tem precisamente essa pretensão. De um lado, produzir a fome daqueles que só conseguem pensar o presente e a sobrevivência do hoje. E sobreviver o hoje é uma vitória. Tá? Então eu aperto o torniquete aqui. E nesse sentido eu não quero fora Temer, eu quero fora o Henrique Meirelles, tá? Que produz fome com a sua política, tá? Que produz com o austericídio o desemprego e, portanto, produz a fome. Tá? E, de outro lado, a oferta do chocolatinho dos 3.000 reais para anestesiar um outro grupo do outro lado. Tá? Ou mostrar nas manchetes o recente casamento de um herdeiro da Globo com uma atriz global da Globo aqui em Campinas, tá, ok? Para que aqueles que receberam o chocolate fiquem sonhando, um dia eu chego lá. Tá? Que é essa ideia de que eu posso chegar lá. Esses são os que recebem o chocolate. Eles ficam pensando, um dia eu chego lá. Tá? E vai casar com a atriz O filho vai casar com a atriz global e a festa que eu darei será esta, tão cheia de flores como foi o escárnio da elite brasileira, tá? Na semana retrasada aqui em Campinas. Tá? Vocês vão fazer uma mesa de encerramento? Não vamos, não. Não? O Vanderlei está perguntando se nós vamos fazer uma mesa de encerramento. Acho que não precisa, né? Quem casou? Você pensa que eu gravei o nome? Deus que me perdoe. Tá? Não tenho tempo para... teve o de Curitiba, mas também teve o tomate
no Gilmar Mendes, que se escreve com um T, do verbo mentir. Tá ok? Eu, aliás, escrevo normalmente assim, Gilmar, vírgula, Mendes. Tá, ok? Tá. Principalmente no meu blog. Tá. Mas foi um casamento aqui que está noticiado, com um vídeo, papapá, me caiu alguém, me mandou, dizendo, olha o escárnio da burguesia, da elite brasileira, tá? E eu olhei, tá? Mas só olhei as fotografias, os nomes dos personagens, nem me interessam, não sei quem são. Parece que a noiva era bem bonitinha, comível, bem comível. Tá? Ai, ai. Gente, vamos encerrando então esse dia. Você quer falar? Maria Aparecida quer falar, um minutinho. Eu acho que, na verdade, o que eu acho que assim, eu compartilho desse desânimo, desespero. Né? Para onde eu vou? É para o sítio do Mujica, né? Não é nem o Uruguai, é o sítio do Mujica, mas... Aí me disseram que lá tem que trabalhar, já também não quero. Posso dirigir o Fusquinha, aí já dá. Mas, enfim, eu acho que para gente que viveu, né, uma ditadura, é terrível, quer dizer, jamais imaginávamos, né? Mas acho que só para... Porque acho que também a gente tem que... mas a gente precisa... tem que lutar, tá? E aí, eu acho que do mesmo jeito que eu, apesar de você, tem não sei se vocês conhecem, tem um xamã Yanomami, o Davi Kopenawa. E ele tem um livro. Na verdade, o livro foi escrito por um antropólogo francês, cujo nome eu não me lembro, com ele. E é das conversas que eles tiveram, né? E é um livro que você precisa ler com um marcador, porque você precisa toda hora ir lá para ver o que é que aquilo significa. Então, só para situar, o Davi Kopenawa se refere ao homem branco como o povo da mercadoria. Tá? É um livro fantástico. E o livro chama A Queda do Céu. Né? E aí tem um momento em que ele explica como é que é o céu na concepção Yanomami, né? Que é todo... ele é pendurado, né? E tem coisas para cima do céu. E o céu já caiu. E se já caiu, ele vai cair de novo. Então, se a gente venceu a ditadura, a gente vai vencer de novo. Bem, eu gostaria de agradecer a presença de todos e espero que vocês tenham gostado das atividades do dia de hoje. E para o ano, se Deus quiser, a gente vai ter mais. Tá certo? Muito obrigada.